Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Amém. Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Senhor, amado Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de meditar na Tua Palavra. Ó Deus, nos abençoa. Fala poderosamente aos nossos corações. Que o Teu Espírito venha agir com liberdade, com poder, nos convencendo, nos moldando conforme a imagem de Cristo, transformando o nosso coração. Que nesse momento Teu nome seja glorificado. Nesse momento o Senhor receba toda a glória e toda a honra, e a Tua igreja seja edificada para a Tua glória, Deus. Que nós saiamos daqui diferentes, transformados, dispostos a praticar mais, viver mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Eu quero falar nessa noite sobre o significado do discipulado. Ou seja, o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo significa seguidor, alguém que segue um mestre. Hoje em dia, para muitas pessoas, essa palavra não é tão relevante, mas na época, quando alguém ouvia falar em discípulo, já tinha em mente que era uma pessoa que estava dedicando a sua vida a seguir alguém, a seguir um mestre. Então nós nos dizemos discípulos de Cristo. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, 86,6% da população brasileira diz que é cristã, que é discípulos de Jesus, que seguem a Cristo, acreditam que vão para o céu, e a grande maioria deve acreditar que está na presença de Deus, que agrada a Cristo. Muitos frequentam regularmente alguma igreja, mas aí vem a grande questão, né? Será que desses 86,6% de brasileiros que dizem que são cristãos, será que realmente eles entendem o que significa ser discípulo de Jesus? É a pergunta que eu queria que a gente refletisse nessa noite. Será que nós entendemos o que significa ser discípulo de Jesus, né? Reflita pessoalmente na sua vida. Será que eu compreendo o que significa ser discípulo de Cristo? Será que eu tenho vivido como um verdadeiro discípulo do Senhor, à altura dele, do quanto ele é digno de que eu viva como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo? É algo que a gente deve refletir constantemente na nossa vida. Então, nós vemos aqui nessa passagem que o próprio Jesus é quem está falando aqui. Eu vou apenas estar procurando expor, na minha pequenez, a profunda sabedoria do que Cristo falou aqui. Veja que ele começa dizendo no versículo 23, dizia a todos. Nos outros evangelhos diz mais claramente que ele estava falando para as multidões e para os seus discípulos. Ou seja, tinha muita gente ouvindo isso aqui que Jesus estava falando. Eram multidões de pessoas. Ele estava dizendo para todos. Imagine aquela multidão de milhares de pessoas que seguiam a Cristo. E ele estava falando para essas pessoas. E era algo muito importante. Por quê? Porque ele está falando do que ele espera de alguém que deseja segui-lo. Por que ele está falando isso? Tinha uma multidão de gente que estava seguindo, estava atrás dele. E aí ele aproveita a oportunidade para dizer, em outras palavras, o que significava segui-lo. É por isso que ele começa dizendo: se alguém quer vir após mim, ou seja, você quer vir após mim? Você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Pois eu vou dizer para vocês como é que vocês têm que viver. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo
se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja o que ele começa dizendo. Você que quer vir após mim, primeira coisa que ele diz: negue-se a si mesmo. Obrigado, irmão. Negue-se a si mesmo. Ou seja, renuncie o seu próprio eu. Renuncie a sua vida. Abra mão de você. Morra para você mesmo, em outras palavras. Deixe de lado a sua vontade. Para poder segui-lo, precisa antes negar a si mesmo. No continuar da sua fala, Jesus ele diz também: dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa ilustração aqui é para poder deixar mais claro o que ele tinha acabado de dizer sobre a questão de negue-se a si mesmo. Então ele fala dia a dia, ou seja, todos os dias da sua vida. Não apenas quando você decidir me seguir, mas todos os dias da sua vida. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer me seguir, antes você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora vem uma questão, né? O que significa tomar a sua cruz? Esse é um versículo que muita gente gostaria que não estivesse na Bíblia. Se muitas pessoas pudessem tirar, talvez tirassem, porque parece muito pesado. Parece algo ruim. Parece algo penoso. É algo que ninguém, no seu juízo normal, quer passar. Quem é que quer tomar uma cruz? Ninguém, no seu sentido humano, na sua avaliação humana. Ninguém naturalmente quer tomar uma cruz. Tomar uma cruz é algo difícil. Então por que Jesus usa essa linguagem? A gente hoje tem dificuldade de compreender, mas quem ouviu isso na época entende claramente o que isso significava. Porque eles estavam acostumados a ver centenas de pessoas morrerem crucificadas, porque era dessa maneira que o Império Romano condenava os piores criminosos a uma morte terrível de cruz, uma morte humilhante que durava vários dias, e frequentemente as cruzes ficavam na beira de uma estrada para todo mundo ver aquela pessoa sofrendo, para servir de exemplo. Era o pior tipo de morte que tinha. Então as pessoas estavam acostumadas a ver alguém tomando a sua cruz. Por quê? Porque lá no local da crucificação só ficava a haste vertical. A outra haste horizontal era levada pelo condenado. Ele tinha que levar a haste horizontal para o local onde ele ia ser crucificado. Então ele tomava a sua cruz nas costas. Ele levava até o local onde ele ia morrer, onde ele ia sofrer a punição. E todo mundo via aquele espetáculo horrível. Alguém levando a sua cruz nas costas para ser condenado. E para essa pessoa que estava sendo condenada, o que significava tomar a cruz? Para aquela pessoa, tente se colocar no lugar dela e imaginar, para aquela pessoa que estava sendo condenada, não existia mais nada. Nada mais importava, nada mais valia a pena para ela. Ela estava condenada à morte, ela não tinha mais vida, o destino dela era morrer. Não importava mais, em certo sentido, ter família. Ele tinha perdido família, perdido o trabalho, se tivesse, perdido todos os seus sonhos, seus propósitos, tudo. Ele não tinha mais nada na vida, ele estava condenado. A única coisa que ele tinha agora era uma cruz para levar a um local onde ele ia ser crucificado e ele ia morrer de uma maneira terrível. Então era isso que significava tomar uma cruz. Era não ter mais nada. Era estar caminhando para a morte. Era não ter mais nada na vida. Era ter sido arrancado de tudo que você tinha. Você agora estava sem nada na vida. E indo, caminhando para morrer. Agora, por que Jesus falou isso? Talvez você já esteja conseguindo entender por que Jesus falou que os discípulos tinham que tomar a cruz. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se você quer me seguir, saiba de uma coisa. Para ser meu discípulo, você tem que morrer. Você tem que abandonar a sua vida. Você tem que deixar de lado tudo aquilo que for necessário deixar. Tudo aquilo que eu quiser que você renuncie, tudo aquilo que for preciso abrir mão.
que estiver atrapalhando de você me seguir, você vai ter que abandonar. Ainda que seja pai, mãe, irmão, irmã, emprego, seja lá o que for, que seja necessário, que Jesus pedir, que Ele queira que a gente renuncie para poder agradá-lo. É morrer para a nossa própria vontade. Quando a gente toma a cruz, significa o que, em outras palavras? Nós estamos mortos para o mundo, mortos para nós mesmos, mortos para qualquer coisa. A nossa vida agora só tem sentido em Cristo. Agora nós só vivemos para Ele, a nossa vida é dele, nós pertencemos a Ele. Toda e qualquer coisa que a gente for viver tem que ser conforme a vontade dele. Os sonhos têm que ser os sonhos dele, os propósitos têm que ser os propósitos dele, os seus planos. A vida que a gente vai viver tem que ser a vida que Ele tem para nós. Aquilo que a gente vai amar tem que ser o que Ele quer que a gente ame. A gente tem que rejeitar o que Ele quer que a gente rejeite. Tem que abrir mão daquilo que Deus quer que a gente abra mão. Ou seja, é uma vida de morte para si mesmo, negar a si mesmo. Quando você toma a decisão de seguir a Cristo, você está dizendo, em outras palavras, que agora a sua vida é dele. Todo o mais que você vive, você só vai viver se for da vontade dele. Se não for, vai ter que abandonar para agradar ele e para glorificar o seu nome. Aquele que está em Cristo vive agora para a glória dele. Ele pertence a ele. Isso é que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tem gente que pensa que tomar a cruz é levar a sua cruz, é ter um parente difícil que tem que lidar, né? Uma esposa complicada, um marido, uma sogra, um problema, um emprego. Não é isso. Isso não é tomar a cruz. Tomar a cruz é algo muito mais profundo. Fala da renúncia. Fala do caminhar cristão. Sabe, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, naquele dia que você levantou a mão, você lembra daquele dia? Que você levantou a mão e você veio à frente e fez uma oração. Eu não sei se você entende o que você estava fazendo naquele dia, mas todo aquele que está se entregando a Cristo, em outras palavras, ele está dizendo, sabe o quê? Jesus, eu renuncio a mim mesmo. Nesse momento eu estou morrendo para mim. A minha vida agora está nas tuas mãos. Eu pertenço a ti. Agora eu vivo para ti. A partir desse momento, tu és o meu Senhor. A partir desse momento, a tua vontade vai ser a minha vontade. Aquilo que o Senhor disser, eu tenho que dizer e eu quero dizer amém. Agora eu sou teu discípulo. Eu te sigo por onde o Senhor for, para onde o Senhor me mandar, para onde o Senhor me enviar. Eu achei lindo aquele louvor que foi colocado aqui na escola dominical. Ele diz exatamente isso. Ou seja, a nossa vida é de Cristo. O seguimos para onde for, para onde Ele quiser nos levar. É isso que é ser cristão. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não entende isso quando está vindo à frente e se convertendo, entre aspas. Muita gente pensa que aquele momento é só para ser abençoado, ou simplesmente para ter Jesus como alguém que vai lhe dar coisas, que vai resolver seus problemas, que vai livrar você do inferno. Não, naquele momento a gente está fazendo uma aliança com Cristo, entregando a vida a Ele, para que Ele seja o nosso Senhor e a gente seja o seu servo. Sabe o que significa servo? Nós somos servos de Cristo, se entregamos a nossa vida a Ele. Servo significa escravo, literalmente. O significado de servo é escravo. Um escravo, como é que é um escravo? O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele vive para o seu senhor. O escravo, ele não faz nada que lhe agrada, ele faz aquilo que agrada o seu senhor. Ele pertence ao seu Senhor. E Jesus, Ele nos comprou com um alto preço, irmãos. Ele nos comprou com o seu sangue. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário.
Ele pagou com o seu sangue e nos comprou. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Agora nós não mais pertencemos a nós mesmos. É isso que significa tomar a cruz e seguir a Jesus. É isso que significa entregar a vida a Cristo, ter Ele como seu Senhor. Porque infelizmente muita gente quer Jesus como seu Salvador, né? Mas não quer como Senhor. Às vezes as pessoas, quando a gente fala de escravo, como eu falei aqui, a pessoa tem na mente uma coisa ruim. Imagina logo estar num tronco, levando chicotada e sofrendo o resto da vida. Mas ser escravo de Cristo, na verdade, é a melhor opção para nós. É a melhor coisa que nós poderíamos ser. Porque, de uma maneira ou de outra, nós somos escravos. Você sabia? Nós não somos livres. Não somos. Quem não é escravo de Cristo é escravo do diabo. É escravo do mundo, é escravo do pecado. O que é melhor? Ser escravo de Cristo ou ser escravo do mundo, do pecado, de Satanás? E Jesus não é um Senhor carrasco que quer nos maltratar. Tudo isso que Ele deseja para nós é para nos dar vida abundante, é para nos dar uma vida melhor, é para nos levar a viver uma vida plena na Sua vontade, é para nos levar a ter a vida eterna na Sua presença, é para nos levar a morar no céu com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aqui ele complementa o ensinamento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Aquele que quer ganhar a vida, que vida é essa? Sua própria vida. Aquele que quer ganhar a sua própria vida, ou seja, quer viver conforme a sua vontade, quer andar do jeito que quiser, quer andar como se não tivesse um Senhor, quer viver de acordo com os seus próprios planos, esse quer ganhar a sua vida. O que acontece? Ele vai perder. Aquilo que ele quer tanto, ele vai perder. Por quê? Porque ele vai ser condenado. Porque aquele que quer andar independente de Deus, ele vai viver por toda a eternidade longe de Deus. Agora, o que acontece? É aquele que perde a sua vida por causa de Cristo. O que acontece? Ele a salvará. Ou seja, no Evangelho é o contrário. Quando você quer ganhar, você perde. Quando você perde a sua vida, aí é que você ganha. Porque você renuncia à sua vida, renuncia às suas vontades, renuncia ao pecado, renuncia qualquer coisa que desagrade a Deus, e aí você ganha o quê? A vida eterna, a vida abundante, a vida com Cristo. E só ganha a vida quem perde a sua própria vida. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. Para você ganhar, você tem que perder. Para você viver, você tem que morrer. Ninguém pode viver se não morrer antes. É o que Jesus diz. Se a semente não caindo na terra não morrer, ela não pode produzir fruto. Para a gente viver, a gente precisa morrer. É assim que é no reino de Deus. É assim que é a vida com Cristo. Interessante, irmãos, que quando a gente olha para o próprio Jesus, isso foi uma realidade na vida dele. Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, deixou a sua glória no céu, esvaziou-se a si mesmo, como diz lá em Filipenses 2. Ele renunciou lá a sua posição na glória e veio a este mundo, humilhando-se na forma de servo, até morte de cruz. E toda a sua vida aqui foi uma vida de obediência ao Pai. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Ele, sendo o Senhor, ele viveu para fazer a vontade do Pai. Se você ler nos Evangelhos, Jesus fala constantemente: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu falo aquilo que o Pai me deu para falar. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele deu ao Filho vida em si mesmo. Eu faço tudo aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Ou seja, toda a missão de Cristo estava programada. Ele vivia para fazer a vontade do Pai.
Mesmo ele sendo o Deus unigênito, o Filho de Deus, ele submeteu-se ao Pai e fazia a vontade do Pai. E viveu até o último instante da sua vida para fazer a vontade do Pai. Mesmo quando ele estava em agonia, lá no jardim do Getsêmani, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Foi o que ele fez naquele momento ali. Ele renunciou a si mesmo. Renunciou o que era mais confortável, que era não ter que morrer na cruz. Humanamente falando, é muito melhor não ter que morrer. Mas Jesus sacrificou-se, renunciou a si mesmo para fazer a vontade do Pai e assim cumprir o propósito de salvar a sua igreja. Então começa com Jesus dando o exemplo. E nós vemos no decorrer da Bíblia, todo verdadeiro servo de Deus viveu dessa maneira. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, não precisa nem você abrir, eu vou citar Atos 20, 24, Paulo diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, a minha vida, ela não tem valor em si mesma para mim. Aí ele diz: contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? O valor da minha vida está em fazer a vontade de Cristo. Eu não vivo para mim. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, para eu usufruir e fazer a minha vontade. O valor da minha vida consiste em eu viver para agradar a Cristo, pregar o seu Evangelho, cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Quantos de nós poderiam dizer isso? Jesus, o importante na minha vida é cumprir o teu propósito, é viver o meu chamado, é cumprir o meu ministério. Mesmo que eu não faça mais nada, se eu cumprir o ministério que eu recebi do Senhor, eu estarei satisfeito. Se eu puder chegar como Paulo e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Infelizmente, muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, irmãos, não sabem nem qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida, como é que Deus quer que ela sirva. Ela não está nem disponível para servir, ela não tem nem tempo para isso, ela tem outras coisas para se preocupar. Paulo diz também lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. No final do 19 ele diz isso: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a minha vida agora não é mais minha, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Cristo vive através de mim, Ele faz a vontade dEle através da minha vida, não sou eu que vivo para fazer a minha vontade. Em Gálatas 6,14 ele diz: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. É mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, a vida dele não consiste em viver de acordo com os valores deste mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. E lá em 2 Coríntios 5,15 Paulo diz: ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu por nós, para que agora a gente viva não para nós mesmos, mas para Ele, para a glória dEle. Tudo que a gente faz é viver para Ele, para glorificar o seu nome. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a atitude de Paulo. Essa foi a atitude que Jesus pediu que a gente vivesse, que a gente tivesse na vida. Agora, como será que a gente está vivendo? Para finalizar, eu queria que a gente refletisse nisso. Com relação a tudo isso aqui, como será que está a nossa vida, irmãos? Como será que a gente vive? Será que a gente realmente morreu para si mesmo e vive para Deus?
Paulo diz que nós devemos sempre examinar a nós mesmos se nós estamos firmes em Deus. Será que nós realmente morremos para si mesmos e estamos vivendo para Deus? Infelizmente, muitas pessoas hoje, irmãos, elas não vivem para Deus. Elas vivem para si mesmas. Elas vivem em função de ganhar dinheiro, de acumular bens, ou elas vivem em função da família, ou elas vivem em função de entretenimentos, de lazer. Muitas pessoas nesse mundo hoje, o grande sentido da vida delas é ter coisas. O grande sonho dela é ser rico, abastado, viver no bem, com tudo do bom e do melhor. Ela vive e planeja sua vida em função de acumular coisas. Todo o seu tempo é para isso, sua força, sua energia. Tem gente que todo o seu tempo ele gasta para a sua família, vivendo para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus pais, todo o seu vigor, toda a sua energia, tudo que ele tem, tudo que ele faz. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão vivendo em função de satisfazer seus prazeres carnais, em entretenimentos deste mundo. Hoje nós estamos naquela geração onde a tecnologia tem entrado tanto na vida das pessoas que ela deixou de ser um bem e se tornou um mal. Hoje as pessoas estão feitas zumbis, presas ao seu celular, ou ao computador, ou à televisão, vivendo o tempo todo em WhatsApp, Facebook, YouTube, assistindo filme, jogando videogame, interagindo em redes sociais, ou então usufruindo de lazeres. Interessante que tudo isso que eu falei são coisas boas, não é verdade? Qual é o mal? Onde é que está o erro? É em fazer dessas coisas um ídolo. Muita gente tem feito do dinheiro seu ídolo. Muita gente tem feito da sua família o seu ídolo. Muita gente tem feito do entretenimento o seu ídolo. Porque tudo aquilo que a gente colocar no lugar de Deus se torna o nosso ídolo, irmãos. Deus ele precisa ser aquele que reina no nosso coração, para o qual nós vivemos, para o qual nós damos tudo de si e procuramos viver aquele mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Viver para Cristo. Agora, para quem nós estamos vivendo? Para o que nós estamos vivendo? Sabe uma das melhores maneiras de avaliar para que nós estamos vivendo? Veja como é que você usa o seu tempo. As 24 horas que Deus te deu. Tem gente, irmãos, que acorda, não lembra de Deus, passa o dia, não lembra de Deus, chega em casa, depois do trabalho, não lembra de Deus. Ele lembra de assistir televisão, ele lembra de ir para o computador, ele lembra de conversar com os amigos na esquina, mas ele não tem tempo para Deus. Isso se repete dia depois de dia, dia após dia. Não é uma coisa esporádica, muitas vezes é dia após dia nesses comportamentos. Nunca há tempo para oração, nunca há tempo para leitura bíblica, nunca tem tempo para servir, nunca tem tempo para ter comunhão com Deus, nunca tem tempo para crescer na intimidade com Deus. Não conhece Deus. Pensa que servir a Deus é chegar no domingo na igreja, participar de um culto, bater o seu ponto e ir embora para casa, e acha que por causa disso Deus vai ficar satisfeito, e assim ela cumpriu o seu ritual de cristão. Não é, irmãos, não é isso. Isso, na verdade, é uma vida de religiosidade hipócrita. Ser cristão é andar com Deus dia após dia, diariamente, em profunda comunhão, buscá-lo intensamente todos os dias da sua vida. Como diz lá no Salmo 42, versículo 1, se não me engano, ou é versículo 2: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Será que isso reflete a nossa vida? Pare para pensar. Você suspira por Deus? Tem sede de Deus? Almeja pela presença de Deus? Ou você tem sede por qualquer outra coisa, menos por Deus?
Lá no Salmo 119, versículo 20, ele diz assim: esmagada, consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Será que você poderia dizer isso para Deus? Senhor, a minha alma está consumida, eu estou esmagado de tanta vontade que eu tenho de desejar incessantemente me alimentar da tua palavra. Eu tenho sede, eu não vejo a hora de ler a Bíblia. O meu prazer está na lei do Senhor. Como eu amo meditar nas Escrituras, te conhecer, aprender mais de ti. Será que isso reflete a nossa vida? Ou será que a gente lê a Bíblia quando lê por obrigação? Ora por obrigação, como se fosse um fardo? Sabe, irmãos, a gente precisa meditar nessas coisas. Nós precisamos realmente negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Essa é a vontade de Deus. À primeira vista, pode parecer que isso é uma coisa ruim. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Mas a verdade, irmãos, é que isso é a melhor coisa que tem. Renunciar a sua vida para seguir a Cristo. Porque quem não renuncia a si mesmo, não vai ter a vida eterna. E eu vou terminar aqui agora dizendo isso. Isso não é salvação pelas obras. Não é que você vai se esforçar para ganhar a salvação. Mas é aquilo que diz lá em Tiago, que a fé sem obras é morta. Sabe como é que você mostra? Como é que eu mostro que eu tenho fé verdadeira? É pelas minhas obras. É pelos frutos da minha vida, os frutos de arrependimento. Sabe como é que eu mostro que eu sou um cristão verdadeiro, que eu recebi a vida eterna, que a minha fé é verdadeira? É pela maneira de eu viver. Se eu vivo para Cristo, se Ele é tudo para mim, se eu vivo para a glória do Seu nome, se eu amo Ele mais do que tudo, então a minha fé é verdadeira. Eu estava lembrando aqui de um caso que eu ouvi falar, de uns irmãos de um grupo chamado Morávios. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para poder pregar o Evangelho num local onde não tinha outra maneira de entrar a não ser se vendendo como escravos. Eles renunciaram tudo para poder pregar o Evangelho naquele local. E aí eu fico me perguntando, se Jesus chegasse para mim, para você e dissesse: meu filho, renuncie sua vida toda aqui, porque eu quero que você pregue o Evangelho lá na Ásia, na África, na Coreia do Norte, seja lá onde for, você iria? Não responda para mim, responda para Deus. Você ama realmente o Senhor? Sua vontade é a vontade dEle? Se Ele dissesse para você, como disse para o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue, o que você faria? Você tinha coragem de abrir mão de tudo? Você ama Jesus mais do que tudo? Sabe, nós devemos refletir nessas coisas, para ver onde está o nosso coração, onde está o nosso amor. Porque vida cristã não é só palavras, vida cristã é vivência de vida. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.